E doutora, além da campanha Junho Laranja, nesse mês também é realizado a campanha Junho Vermelho, né? Que, para quem não sabe, né, busca incentivar a doação de sangue. E eu queria saber, como é que esse incentivo é importante e como a doação de sangue pode ajudar diretamente os pacientes com essas duas doenças? A doação de sangue é imprescindível na minha Não só para essas duas doenças. Não só para essas duas doenças, mas De se eu geral, falar né? para minha área, se eu for falar dessas doenças, não tem como eu pensar num tratamento de uma leucemia se eu não tiver uma doação de sangue. A gente tem que lembrar que doação de sangue é um ato voluntário, onde você, sem ganhar nada por isso, tira um pedacinho do seu dia para ir no banco de sangue, ter uma agulha que não é fininha, furando seu braço e tirando aí em torno de 470 ml de sangue para ajudar alguém que você não conhece. Mesmo que você fale, não, mas eu vou lá e vou doar no nome do tio do meu amigo que está internado e está precisando de sangue. Não tem como garantir que esse sangue vai necessariamente para o seu tio. Mas do mesmo jeito que esse tio precisou usar o sangue de alguém desconhecido, você doar para alguém que seja desconhecido é tão nobre quanto. Sim. Então, assim, é um ato voluntário de amor ao próximo. E a anemia, a leucemia, a gente tem, como eu falei lá no começo, a gente tem uma produção muito grande dos glóbulos vermelhos, dos glóbulos brancos doentes. E a medula óssea, que é a fábrica do sangue, ela quer produzir só isso. Ela tem informação para produzir só isso. Vai produzindo. E com isso vai diminuindo a produção dos outros grupos, das plaquetas e dos grupos de anemia. Se eu pego um paciente que eu chego com uma plaqueta muito baixa ou com sangramento, com risco de ter uma evolução desfavorável, eu preciso transfundir plaqueta para evitar e eu tentar minimizar esses riscos. Ou se ele chega com uma anemia muito grande, por exemplo, se eu pensar na população, nossa idade, até aí algo em torno de 13 de hemoglobina seria o nosso normal. Se o paciente chega para mim com 10 de hemoglobina, tá tudo bem. É uma anemia leve, não vai precisar transfundir, não tem riscos iminentes. Mas se esse paciente chegar para mim com 3, 4 de hemoglobina, ele pode sofrer graves danos por isso, porque a célula do coração vai precisar do oxigênio que estaria sendo transportado por esses glóbulos vermelhos que não tem. A célula do cérebro seria, então o paciente pode infartar, pode ter um derrame, pode ter uma dificuldade para respirar por causa de uma anemia. Então, nesses momentos, eu preciso o quê? Eu preciso da doação de sangue. Eu vou lá fazer, vou pedir 1, 2 concentrados de hemácias, de acordo com cada caso. Só que para eu poder pedir, prescrever e o paciente receber, eu preciso que alguém tenha tido o altruísmo de dedicar um pouquinho do seu tempo para ir lá e doar. Nas anemias, num modo geral, assim, principalmente se a gente falar nessas anemias carenciais, falta do ferro, B12 e ácido fólico, eu não transfundo tanto. Porque o problema não é a fábrica do sangue que não produz. Ela não produz porque ela não tem a matéria-prima. Então a gente vai tentar corrigir sempre a causa. Mas, mais uma vez, se esse paciente também, por falta de ferro, chegar para mim no consultório com 4, 5 de hemoglobina, isso é muito arriscado, não posso deixá-lo. E o ferro vai levar um tempo. Eu vou dar matéria-prima, vai ter um tempo para a fábrica do sangue produzir. Nesses casos, às vezes, eu preciso transfundir uma outra bolsa. Não é tão frequente quanto na leucemia, mas às vezes a gente também precisa. Mas eu não consigo pensar num tratamento de leucemia aguda sem englobar junto a transfusão. Isso faz parte do pacotinho. E doutora, a gente sabe, né, que para doar sangue você tem que ter uma certa lista de regras ali, né? Não pode, tem que fazer o jejum, tem que ter isso, aquilo. Tem algumas regrinhas. E para essas duas doenças, né, a leucemia e a anemia, tem que seguir as mesmas regras? Tem alguma regra diferente? O que muda nessa questão da doação? Não, para doação, assim, quem tem anemia não pode doar, ponto, acabou. Sim. Não adianta eu querer ajudar o outro e com isso piorar a minha situação. Sim. Então esse é o ponto básico, assim, se você tem anemia, não. E assim, é muito comum no consultório, o paciente vem lá com falta de ferro, daí eu corrijo a anemia, eu termino de corrigir, ele me pergunta, então agora eu posso doar? Não, agora você não pode doar. Dá um tempinho pro seu organismo, consome mais Descansa, um pouquinho dos né? alimentos, dá um descanso, vamos melhorar um pouquinho os seus níveis, porque agora que eu acabei de tratar, se eu te liberar para doar, você vai voltar aqui comigo para tomar ferro de novo. Então, respira fundo. Mas essas regras que se aplicam para doar, a gente tem que pensar em duas situações nas regras de doação de sangue. A primeira de tudo eu tenho algum problema no meu corpo que vai passar pelo sangue e vai atrapalhar quem vai receber. Isso é uma regra para a gente pensar. O outro lado eu tenho algum problema no meu corpo onde eu retirar 470 ml de sangue vai me fazer falta. É outra regra. O que eu vou pensar de regras para a doação, que vai atrapalhar quem vai receber? Às vezes, o uso de algumas medicações que podem fazer mal para quem vai receber, porque ninguém que vai receber sangue está saudável.
Já é um organismo que está doente. Sim. Então, será que tem aí alguma medicação, às vezes algum hormônio? Será que eu tenho alguma infecção? E eu não falo só de infecção de HIV, sífilis, hepatites, que é o que mais vem. Será que você não estava gripado 2 dias atrás? E você vai doar o sangue agora? Não pode. Você vai passar o vírus. Ou será que eu tenho uma alergia muito intensa e com isso eu tenho os anticorpos da alergia que vai atrapalhar? Então tem essas regrinhas do atrapalhar. Não é só HIV e AIDS, HIV e hepatite que a gente está... Que é a primeira coisa que pensa. Né? Vai muito além. E o que pode ter no meu organismo que me atrapalhe? Por exemplo, será que eu sou um paciente que eu tenho uma epilepsia e que se eu tirar mais ou menos meio litro de sangue eu não posso fazer com que ele tenha uma crise convulsiva? Sim. Ou, por exemplo, tem muito comum os pacientes tomarem aqueles beta-bloqueadores, né? Para controlar a frequência do coração por alguma arritmia. Quando eu tiro 500 ml de sangue do seu organismo, o que seu organismo faz compensatório? Ele aumenta a frequência cardíaca. Se eu tiro o volume, ele aumenta a frequência cardíaca para que continue circulando o sangue de uma maneira boa. Se eu tomo um remédio que controla a frequência cardíaca do meu coração, ou seja, não vai ter esse mecanismo de resposta de acelerar o coração, que é benéfico para quando a gente faz a doação. Eu vou tirar o sangue e você não vai ter o mecanismo compensatório. O que vai acontecer com você? A pressão vai cair, você vai desmaiar. Se você desmaiar, você pode cair, bater a cabeça. Se você bate a cabeça, você pode desenvolver uma convulsão, você pode ter um sangramento. Então, tem essas regrinhas aí como um todo. Então, relembrando as regras mais rápidas para a gente doar e chegando lá você vai ver que vai ter muitas outras, mas aí vão te perguntar no privado. Tem entre 16 e 69 anos de idade, ser uma pessoa previamente saudável, não pode vir em jejum. Todo mundo acha que tem que ir em jejum, não é para ir em jejum, mas também não quero que faça aquele café da manhã com ovos e bacons. Né? Eu quero uma alimentação não gordurosa nas últimas 3 horas, mas não pode vir em jejum. Tá bem descansado. Não tem ingerido álcool e drogas nas últimas 12, 24 horas. Sim. E daí tem algumas outras particularidades que daí cada um, na vontade de doar, comparece lá no banco de sangue mais perto de casa, vai passar por uma entrevista onde vai ser perguntado 1000 outras coisas da sua vida e daí você consegue tirar suas dúvidas.